Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Meu amigo, o que aconteceu, cara? Pô, irmão, tá difícil, cara. Tá difícil o quê, Cantarelli? O Brasil tá empolgado com o Brasileirão. Reta final. Final de Brasileiro, 3 rodadas, o maior Brasileirão de todos os tempos. Acho que ele foi impactado com a volta do Messias. Amigo. Messias foi aos céus e O cabeceou. Botafogo saiu da briga. É o terceiro colocado. Quando até o Messias é contra o Botafogo, Não há religião. não há religião. Tá batido, Cantarelli. Só batido. Cabisbaixo, cansativo. Tem que pensar assim, que agora o título vai ser épico. Antes. Qual título? Do Brasileiro, do Fogão, se o Fogão De quem? levar. Do Fogão, nos três que levarem Isso é na frente. brincadeira, cara. Não, porque antes chegou num ponto que o campeonato, certeza, falou aqui. Lá contra o Santos. Essa entrevista, com certeza, Contra está o sendo bem Santos. compartilhada. Eu vou, Pô, caralho, muito o que a preparado. gente fudeu nessa entrevista, coitado. Não, tem duas... Tinha vovó Lúcia, né? Que é aquele perfil do Instagram. É, vovó Lúcia. Em relação à Só cartinha. compartilha Ela aí. meteu. Ela meteu já domingo de manhã. E aí, vamos ver. Hoje seria o dia do título. Mas assim. Pô, mas, cara, é um roteiro de uma crueldade com o torcedor do Botafogo. Nem Tarantino seria capaz de tanta... Tamanha crueldade. Não, Stephen King. O Botafogo é o Joseph Kimbler do Campeonato Brasileiro, tá ligado? É isso, Acontece ó. tudo, O tá ligado? Gregory Gouveia botou Botafogo de futebol e arregadas. O que aconteceria se Então. a bola do Messias não rolasse ontem? É, O Botafogo era líder, pô. líder do Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas, pegando um time rebaixado, Curitiba, né? um brigando contra o Cruzeiro. rebaixamento em casa E um livre. De e um tudo, livre. A última sem querer rodada era nada. o Inter, no né? Inter. Mas isso era muito fácil, Mas Botafogo. Messias é contra o Fogão. Até Não, Messias. esse roteiro era muito simples. O Botafogo não gosta de simplicidade. Não gosto. O Botafogo, ele tem que agora não. Ah, mano, mas eu acho que é hora de parar de iludir o torcedor, né, cara? Mas Porque assim, pro time mas assim, ser não vai- campeão, o time tem que vencer jogos. Os tá 3 ligado? jogos, né? São 8 jogos que o Botafogo não vence. E agora torcer contra 2, né? Ah, 1 ponto ainda dá. Cara, dá, tem chance matemática, mas, assim, eu acho que o time não tá merecendo a confiança do torcedor, pô. O time tá fazendo com essa torcida é brincadeira, cara. Pô, ontem que a torcida do Pô, Botafogo é fez que foi a assim, torcida do louvável. Botafogo fez. Que é o papel. Foi Abraçar, espetacular, né? mano. Abraçar e... Por A exemplo, gente sabe da situação, por exemplo, do Tiquinho e tudo mais. Mas agora, a torcida não vaiou o Tiquinho em um momento. Teve uma bola que o Tiquinho deu pro Santos fazer o gol. Assim, de tão mal que ele tava. O Tiquinho Então, não tá... o Tiquinho cantou tá até o nome assim, dele, né? a música, Cantou né? a Ele música e tudo recebe a mais. bola, ele tá sai fazendo aplaudido. isso. Ele tá Assim, servindo o companheiro, ele não tá indo pra dentro pra definir. apoiou todo mundo até o final tudo mais. Mas, mano, porra, aí é difícil, né, cara? Porque você tem um time amarelão. O Botafogo é um time amarelão, pô. Amarelão. Esse time vai ficar marcado em 2023 como Então, um time amarelão. poderia ser. Olha a distância. Isso que esses caras tinham que entender se significa alguma coisa, se a gente não tá falando de um ambiente do futebol onde o que vale é dinheiro, né? Os caras tinham que entender que eles iam entrar na história de ídolos pra sempre do Botafogo e vão ficar na história com os maiores amarelões da história do Botafogo. Houve a discussão Tiquinho e Túlio durante o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Se o Tiquinho ganhar o Brasileiro A jogando não o que ser, jogou... obviamente, que eles ganhem outro campeonato, sei lá, vai pra Libertadores, ganha Libertadores, algum desses jogadores, tem 2 que não estão mais, por exemplo, PR e Adrielson, pode ser que haja uma mudança grande no elenco, enfim. Os jogadores, eles estão perdendo a oportunidade, se isso significa algo, de serem caras que entram pra história de um clube, que eu acho que esses atletas vão... É difícil você pensar em vários desses atletas entrando pra história de algum clube, tiveram essa chance na mão de entrar pra história do Botafogo e estão protagonizando uma das maiores pataquadas da história do futebol brasileiro. E aí, como é que você E a enxerga... cada jogo é uma pataquada diferente, cara. E- É um negócio assim, o Botafogo, ele... Ah, não, mas não tô dizendo que eles não estão se dedicando. Mas, cara, chega momentos na sua profissão que não adianta só você se dedicar, não. Você tem que decidir. Se você botar Não, na com certeza. final da Libertadores pra narrar o gol do John Kennedy, eu Você não vai narrar só mal, participar ali. fudeu. Não. Na hora ali, na agora hora do gol... Eu narrei, mas... É. Preciso só narrar. Acertar quem fez o gol e vambora. Não, na hora do gol dá é válido vida. ainda. Porra, sei lá, fala o gol Aí, errado de como se alguém. você não fosse um gol, né? Fossem 8 gols seguidos, se falasse 8 gols seguidos. Então, jogo apoiou. Decisão de Libertadores, depois a isso decisão aí. do Brasileirão que vem agora com, né, enfim, Flamengo e Palmeiras disputando. Não, o Flamengo tirou 10 pontos em 5 rodadas. É cara. isso. Isso é um absurdo. Então, assim, Chegando a empatar, né? é o Botafogo. Na verdade, assim, a minha visão, o Botafogo perdeu o campeonato pra ele.
Claro. Mas era o que a gente falava lá Aí, atrás. Eu lembro que isso você aí falou assim, é Betão, o que pode dar errado no Botafogo? A gente falava que só o Botafogo Só o Botafogo. tira o Você título fala, dele. é verdade. Só o Botafogo. Então, assim, foi um time amarelão, pô. Não tem Botafogo como falar não diferente. ganha, é isso Desculpa até mesmo. os jogadores, mas, cara, você amarelou na chegada. E isso, assim, quando o Roberto Baggio, por exemplo, foi um grande jogador da história do futebol italiano, certo? Ele vai ficar Sim. marcado isso Chegou a sempre. ganhar a Bela do Mundo, pô, antes do É Romário. marcado era pelo quê? Tem até o documentário dele na Netflix, pra quem quer ver. Vai ficar marcado por ter batido o pênalti pra fora. Fora. É o ônus e o bônus de você ser jogador de futebol, de você estar nesse holofote, você ganhar o salário que ganha. E até os você tá num grandes clube mesmo. estruturado. O Zico não ficou marcado no Copa do Também. Mundo. É o E esses Zico, cara. caras, ao invés de se tornarem, é essa possibilidade entre o título Botafogo e não o título agora. Ou eles se tornam ídolos da história do clube, que aí vai ter lá o Tiquinho, por exemplo, foi comparado com o Túlio e tudo mais. Não acontecendo no brasileiro, nenhum desses caras vai ser ídolo do Botafogo. Nenhum deles, nem o Tiquinho. Pode ser um jogador querido pelo torcedor e tudo mais. Mas ídolo, não. E vão ter protagonizado, vai estar lá o nome deles, a maior amarelada da história do Campeonato Brasileiro, em termos de título. E o Textor veio agora, foi antes do jogo, né? Foi na Então o cara sábado. sai de ídolo pra isso. Pra E vai limbo. ficar marcado na história. Cara, nem também. limbo, né? O nem limbo. O sai... Textor critica a torcida por considerar os jogadores... Por criticar os jogadores desse elenco agora de amarelão e tudo mais. Ele falou, respeitem... Aí queria que vocês falassem sobre isso. Respeitem os jogadores que deram fizeram esperança. você voltar a sonhar. Não, cara, isso vai ser Você um acha que outro momento. Tá Eu acho descolado assim, um pouco da realidade do durante momento. Não até dá. o campeonato acabar, os jogadores foram amarelões. Agora você tem que sair depois que o campeonato acabou. Olhar de fora. Olhar de fora. Olhar de fora. Que é Pro profissional. ano que vem, vou tomar alguma decisão em relação a isso. Nem acredito que o Botafogo vai, nem tem aqui. Eu acredito que o Botafogo, sim. Qual é? Tem que identificar. Tem que tirar Mano, a conclusão o disso. time amarelou. Quais jogadores a gente pode trazer que dê essa condição de o time se tornar um time vitorioso? A gente falou aqui com o Marcelo outro dia. A Marcelo é um importância cara de que você cheira ter... título, pô. O cara que foi 5 vezes campeão da Champions e tudo mais. É um jogador... O Botafogo precisa ter um jogador acostumado a ser campeão. E essa, pra mim, é a identificação do... Talvez do time seja- ao longo da temporada. talvez seja o maior Botafogo pode, diagnóstico, né? repetindo, o campeonato tá tão louco que o Botafogo pode ser campeão ainda. Não, pode. Tem uma tabela fácil, mas o Botafogo não consegue vencer jogos fáceis mais. eu não Mas eu acredito concordo, o mais. diagnóstico tá feito. Apesar de o Botafogo ainda ter chance, o diagnóstico tá feito, que faltou estofo pra esse time, esse elenco, com jogadores que estão, assim, acostumados a decidir. Sim, claro. Porque, por exemplo... Faltou uma reação na hora que saiu a cabeça do Eu projeto. não vou nem citar. Eu Deu não o vou- guarda-voo no Só gol. olhar os jogos do Flamengo e do Palmeiras. Eu não vou nem citar Flamengo e Palmeiras, cara. Você tá o Atlético Mineiro, que tava... Também. por Mas são exemplo, os 3 melhores elencos do Brasil. não é Por à toa. exemplo, e principalmente... Dinheiro é isso, irmão. Por Quem exemplo, decidiu o jogo do Botafogo? Soares, no Grêmio. Hulk, Paulinho, É isso. Não até tem o próprio jeito. Zarate. Zarate. Você vê o Everson, Guilherme Arana, Mariano. Você vê, por exemplo, os jogadores do Atlético Mineiro, quantos títulos tem ali? Né? Sim. É, Venceram o Brasileiro em o 21. Palmeiras nem se fala porque vem de uma geração que é vitoriosa. A maior história do clube. Mas se você pegar, por exemplo... Mas é como o Flamengo. Se for campeão, essa geração é tri brasileira, amigo. Se você pegar- Uma das maiores, se não é a do Zico, né? Que foi também tri, né? Então, assim, aí a gente pode até falar, pô, será que o Botafogo, a direção errou na avaliação na segunda janela? De repente, era pra investir mais um pouco, mas também é difícil. Não acho. Porque é difícil porque você tá com, meu irmão, botou no 15 profissional- pontos de vantagem, né? Não, e no profissionalismo você tem. Não vai sair da conta, tá ligado? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.